Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30, nós lemos assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Nós acabamos de ler aqui o que Jesus estava falando para um grupo de pessoas que estava o seguindo, estavam aguardando, sabe, querendo ouvir alguma coisa da palavra dele. E ele está falando aqui, como nós lemos, sobre a edificação, a construção de uma torre. Mas ele não está. Ele está falando sobre a construção de uma torre, mas ele não está falando sobre a construção de uma torre. Jesus não veio para construir torres. Ele não veio para dar palpites. Né? Sigam-me para mais palpites de como edificar uma torre joinha. Não. Aqui ele está usando a torre como uma espécie de exemplo para simbolizar o caminhar cristão, a vida cristã do cristão. Então, ele está usando torre apenas como um exemplo. Tá? Não é literalmente torre que ele está falando. Ele está no ramo de salvar almas e transformar vidas. E é sobre isso, é isso que a torre representa, uma vida transformada, uma vida mudada. Por que mudada? Porque não tinha uma torre e agora tem uma torre. Então é algo novo, algo que todo mundo pode ver. E nós lemos aqui no final que diz, né, e não podendo acabar, todos os que a virem começarão a escarnecer. Note que não é todos os que o virem, não. Há a torre. Todo mundo que vê a torre não acabada, incompleta, vai começar a escarnecer, mangar, zoar do construtor. Seríamos nós. Então, como está a sua torre? Como nós estamos edificando a nossa torre? E hoje eu quero falar sobre esse tema, como edificar a sua torre. Edificando a sua torre. Por que tanta gente fracassa nessa área? Um dos motivos é porque muita gente tem a impressão que salvação é só não ir para o inferno. Talvez esse seja um dos mais preciosas vantagens da salvação. Por quê? É uma vantagem eterna. Quem é salvo, quem recebeu Cristo, nunca vai sentir nem o cheiro do inferno. Nunca vai estar no inferno. Não porque ele merece, porque ninguém merece, mas porque o Evangelho abre a porta para que possamos ir para o céu e não para o inferno, mediante a gente crer e confiar no que Cristo fez. O fato que ele veio, viveu uma vida perfeita, entregou essa vida perfeita sem pecado, na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, tudo isso para ser o pagamento para a gente ir para o céu. Mas a salvação não acaba só nisso. Tem mais, tem muito mais. O céu vai ser um lugar maravilhoso, mas essa vida aqui também deve ser uma vida maravilhosa. Essa vida aqui deve ser uma espécie de um treinamento, preparação para o céu. Mas muita gente pensa assim, bom, eu sou salvo, aceitei Cristo, estou indo para o céu, beleza. Não vou edificar minha torre. Não vou construir minha torre. Não vou mudar, deixar que Deus transforme, edifique a minha vida, transforme a minha vida. Então, isso acontece, esse fracasso muitas vezes vem porque eles não planejam, não preparam. Muitas vezes eles vão com a maré, como diz o ditado. A gente vai com a maré. Que maré, pastor? Bom, a nossa carne, ela segue a maré para um lado. O nosso espírito, que nasceu de novo quando fomos salvos, ele vai seguir para o outro lado. Então, muitas vezes, a gente quer ir com a maré, e a maré da carne quer nos levar para aquele lado. E muitas vezes, nós temos que remar contra a maré para ir para aquele lado. Faz tempo que eu não faço isso, por questão de falta de tempo mesmo, mas eu gosto de remar. Tá? Tem um caiaque, tem uma prancha de stand-up, e um dos lugares preferidos que eu gosto de ir é para a Lagoa Mundaú. Eu sempre tenho muito cuidado para olhar a maré, porque quando a maré
está entrando, então você tem que planejar para você ir para aquele lado e voltar quando a maré está cheia. Senão você vai com a maré, aí quando você volta, você não volta, você continua indo, por mais que você reme. Então, ir com a maré é muito fácil. Quando a maré está saindo e eu vou em direção à maré, eu me sinto como um super-homem. Eu dou 2 remadas e ando 100 metros. E quando o vento está atrás também, tá beleza, nem remar precisa, é só ficar em pé que... Agora, na hora de voltar, quando o vento está contrário e a maré está saindo e você está entrando, aí você tem que, primeira coisa, isso é metafórico, você tem que cair de joelhos. Por quê? Porque você em pé, o vento, você vira uma vela. Então a primeira coisa, você fica de joelho na prancha e rema bem assim, ó, bem agachadinho. Mas ainda é difícil remar contra a maré. E muitas vezes nós nos rendemos à maré. Por quê? Porque é mais fácil. O problema de seguir a maré que está saindo e o vento que está soprando é que daqui a pouco você está lá em Coruripe. Você vai, sai da lagoa, entra ali, vai-se embora. Quando você vai ver, você está no meio do alto mar. Pois é, tem muita gente, muito crente que se encontra espiritualmente no meio do alto mar. Por quê? Foi com a maré. Foi, o vento estava soprando nas costas, a maré estava saindo, não precisava nem remar, é só apreciar a paisagem, eita que maravilha, pois é. Até começar a ver os tubarões, né? Começar a ver os navios passando e você não vê mais terra, aí você percebe o apuros que está. Então, esse é um dos problemas que a torre não edificada é isso. E convenhamos, para você construir uma torre ou qualquer coisa, dá trabalho e gasto. Então é muito mais fácil a gente gastar dinheiro em outras coisas do que na construção da torre. É mais fácil gastar o tempo em outras coisas do que na construção da torre. É mais fácil ir com a maré. Então esse é um dos problemas. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não pela vontade. É pela fé. Então eu quero ver hoje que rapidamente algumas dicas que Jesus nos deu, não sou eu, é Jesus, de como edificar a nossa torre. Para que as pessoas não vejam nossa torre semi-construída, ou só o alicerce, e falar, olha, ele começou e a torre dele está aí, ó. Está um buraco no chão, estou vendo o alicerce, talvez levantou alguns tijolos, mas está inacabada. Então, Jesus falou o quê? Versículo 28. E vamos ficar só no versículo 28 hoje mesmo. Mas diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas para ver se tem com que acabar. Então, a primeira coisa que Jesus fala é, olhe adiante. E ele fala, qual de vós querendo edificar uma torre? Então, isso aqui era conhecimento básico, isso aqui era conhecimento geral. Ele não está dizendo nenhum segredo, ele fala, quem aqui não faz isso? Ou seja, todo mundo sabe, é conhecimento, não, todo mundo sabe disso. Ninguém vai começar a construir ou reformar uma casa, ou construir uma torre, ou fazer qualquer coisa, sem saber se tem o dinheiro para fazer. Eu vou começar e... Não, você tem que ver, calma aí, eu preciso... Alicerce é o quê? Tem que comprar o quê? Tem que pagar quanto? Tenho dinheiro? Não, então eu vou esperar juntar um pouquinho mais, aí eu faço. É que ele está dizendo, quem de vocês não faz isso? Não assenta primeiro. Então, aqui o segredo é a gente olhar adiante para ver se nós temos o que é necessário. Lá em Provérbios 22, versículo 3, diz o seguinte, o prudente, ou seja, o sábio, o prudente prevê o mal. O que é prever? É ver antes, é ver adiante. É você ver lá longe. Olha o que fala aqui, ó. O prudente prevê o mal, ou seja, olha para diante, olha para frente, prevê o mal e esconde-se. Esse esconde-se quer dizer, ele cai fora, ele sai da reta. Está vindo um problema? Eu vou me esconder, eu vou me preparar, eu vou fazer alguma coisa para me esquivar do que está vindo. Tem que olhar adiante. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O simples é alguém que não é sábio, não é tolo. O livro de Provérbios traz 3 categorias de pessoas: o simples, o tolo e o prudente, ou o sábio. O sábio é sábio, o tolo é o tolo sabe, mas não faz, o prudente sabe e faz, o tolo sabe, mas não faz, e tem o simples não sabe. Para você ser tolo, você tem que saber e não fazer. Então você sabe o que é certo, mas você não vai fazer o que é certo. O sábio sabe o que é certo e faz o que é certo. O simples não sabe nada, ele não sabe se é certo, se é errado.
É um inocente, é um simples, coitado. Mas paga o mesmo preço do tolo. Não é desculpa. Não resolve o problema. Mas aqui está dizendo que o simples, ele faz o quê? Ele passa e acaba pagando. Passa por onde? Pelo problema, pelo mal. Em vez de se desviar, de esconder, tomar alguma medida, ele não prevê o mal, ele vai indo. Seja o que Deus quiser. Mas tudo dá certo. Eu espero que tudo dê certo. Mas acaba pagando o mal. Por quê? Porque não foi sábio. Não se escondeu, não se esquivou. Tá? Então a primeira coisa que Jesus fala aqui para edificar a torre, a nossa vida espiritual, é a gente olhar adiante. A gente entender. Muitos desistem porque esperam ou porque foram prometidos que a vida cristã vai ser um mar de rosas. Quando você aceita Jesus, você nunca mais vai ter um único problema ou dificuldade em toda a sua vida. Vai tudo ser um piquenique, rodeado de beijas-flor, você vai ter rosas, vai ser uma festa. Muita gente pensa assim, muita gente foi prometido isso. É mentira. Mas se é isso que a gente espera, quando vem o primeiro problema, a gente o quê? No primeiro calo, vou desistir dessa torre. No primeiro calor, na primeira dificuldade, no primeiro problema, não vou mais construir. Muitos fazem isso. Muitos acham que é um mar de rosa, não vai ter problema, vai ser tudo céu azul, nunca vai chover, nunca vai ter tempestade na sua vida, vai ser uma maravilha. Se alguém está vendendo esse peixe, o peixe é podre. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, quando estamos na tempestade, Jesus, ele pode fazer o quê? Ele pode tirar a tempestade, ou ele pode atravessar a tempestade conosco. Mas em momento algum nós somos garantidos que não haverá tempestade. Me mostre um único personagem bíblico, em toda a Bíblia, que nunca teve problema. Você não vai encontrar. Mas mesmo assim, tem doido por aí, e eu chamo de doido porque essa é uma loucura, que diz que não, porque o crente... gente, são textos tirados fora do contexto, por exemplo. Quem é de Jesus nunca terá uma doença. Então não vai morrer nunca, né? Salvo se for uma grade de ferro cair na cabeça da pessoa. Então, não. Todo mundo morre. De um jeito ou de outro, mas morre. E geralmente, a maioria das pessoas morrem, sabe o quê? De uma doença, num mal físico. Então não era crente, não era salvo. Por favor, né, gente? Então entenda. Céu azul tem, mas também tem tempestade. Tem dias nublados, dias chuvosos. Tem dia de piquenique, tem dia que não é tão piquenique. Então, olha adiante, perceba que não vai ser tudo festas. Versículo 29. Todos os que a virem, que virem a torre, comecem a escarnecer dele. É isso que acontece. A gente desiste porque não é como a gente esperava, e vai todo mundo, então, escarnecer da gente. E o pior, não é só da gente, é de Deus. Olha, ele foi seguir Deus, olha no que deu. Quebrou a cara. Jesus falou, o sal, se perder a sua insípiedade, ou seja, se o sal parar de salgar, para nada mais serve, a não ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Esse aqui, começando a escarnecer dele, é ser pisado pelos homens. Aquele ali te diz crente. Aquele ali está na igreja, mas olha a vida dele, ou dela. É escarnecer. Mas não estamos escarnecendo só da gente, estamos escarnecendo também do nosso Deus. Porque nós devemos salgar e brilhar. Nós somos o sal e a luz. E quando a gente desiste de edificar nossa torre, então a gente não está brilhando, a gente não está salgando. E a gente passa a ser chacota, piada, escárnio, ovo mangado da gente. Então a primeira coisa, olha adiante e veja que haverão dias problemáticos. Haverão. Mas também haverão dias de vitória, porque nós somos mais que vencedores. Então problemas podem vir, mas nós podemos superar todos eles em Cristo Jesus. Mas entenda, vai vir problema. Segunda coisa, ainda no versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas para ver se tem com que a terminar? É preciso contar o custo. Por quê? Porque haverá gastos.
A salvação é de graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas, veja bem, a salvação é de graça. Edificar a torre, não. Podemos dizer o seguinte, quando nós somos salvos, nós ganhamos um terreno. Agora, para edificar a torre, aí não é de graça. O terreno foi de graça. Mas a edificação da torre vai custar. O terreno quem pagou foi Cristo na cruz. A edificação quem vai pagar somos nós. Nós vamos ter que pagar. Nós vamos ter que se esforçar. Não é para ir para o céu. Ir para o céu é o terreno. Nós já vamos para o céu. Salvação é pela graça. Muita gente confunde. Muita gente acha que é assim. Que a salvação nós temos que merecer. Tem que perseverar. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem. E a bênção é que vem de graça. A bênção só fica assim, ó, esperando a bênção. Gente, é tudo o contrário. Salvação é de graça. A bênção é que nós temos que perseverar, é que nós temos que ralar, é que nós temos que merecer. Não a salvação. A salvação está paga. Jesus pagou na cruz 101%, não ficou nada. Agora a torre, Jesus falou. Lembrando que a torre que está falando, ele não está falando sobre construir torre. Ele não veio para construir torre. Ele veio para transformar vidas. Então, a torre que ele fala é a nossa vida espiritual, nosso caminhar com Deus. Isso é por nossa conta. Custa não. Então, vai ter gasto. Se você não tiver o que é necessário, adquira. Quem tem tijolo em casa, assim, um milheiro, assim, embaixo da cama? Uns 3 metros de areia. Mas ninguém tem. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ir e comprar. Comprar. Custo, despesa. Não é dinheiro. Claro, tijolo, cimento, isso é dinheiro. Mas esse custo aqui que Jesus está falando, ele não está falando sobre pedra, tijolo, cimento. Ele está falando sobre o quê? Sobre a nossa vida aqui. Então, existem certas coisas que nós vamos ter que tirar da nossa vida. Outras coisas vamos ter que incluir. E a nossa carne quer segurar a certas coisas. E a nossa carne quer recusar outras coisas. A carne quer aquilo que é carnal. O espírito que é o que é espiritual. E quem é salvo tem tanto a natureza carnal quanto a natureza espiritual. E segundo Gálatas, capítulo 5, elas estão lutando entre si. Elas estão contendendo. E a carne vai querer ir para o lado da carne. Para as obras da carne. É onde entra a questão de ir ou não com a maré. Se for com a maré, for com a carne, você vai longe. Mas não na direção que você quer. E quanto mais longe você vai, lembrando um exemplo aqui, ele está lá no meio do mar, quanto mais longe você vai, mais longe você vai ter que voltar, mais difícil vai ser retornar. Então, quando a gente começa a ir para o lado errado, a melhor coisa que faz é cortar o mal na raiz. Porque quanto mais a gente vai, quanto mais a gente vai ter que voltar. Então, sempre ficar no caminho certo. Então, mais uma vez, isso não se trata de salvação. Não quero que ninguém saia daqui achando que o pastor disse que tem que fazer, se esforçar. Não, salvação é de graça. Jesus pagou na cruz, ele não paga nada, acabou, morreu. Isso aqui não é salvação, isso aqui é edificação de torre da nossa vida espiritual. Para você fazer isso, você vai ter que economizar. Você vai ter que sacrificar tempo. Que tempo? Vou dar um exemplo. Está todo mundo aqui hoje de manhã no culto. Todo mundo que está aqui no culto. Uma pergunta aqui, não quero que nem me responda, e uma pergunta retórica. Vocês não têm coisa melhor para fazer, não? A verdade é, não, pastor. Que a hora do culto, a melhor coisa que tem para fazer é para estar no culto. Mas você podia estar na praia, podia estar na van, você podia estar... Enfim, você podia estar em tanto lugar, ir para o shopping, casa de um amigo, eu vou passear, vou dar uma volta. Mas... escolhemos fazer o quê? Não, esse tempo pertence a Deus. Eu vou para a casa de Deus, vou ver a palavra de Deus, vou comungar com Deus, com os irmãos, eu vou para lá. Sabe o que é isso? Você está aplicando tempo. Construir uma torre, você vai ter que dar tempo. Não adianta jogar lá as coisas que não vão se juntar sozinhas, não. Ah, eu contrato alguém. Contrate, mas fique de olho não para você ver. Fique de olho não. Vê o que vai acontecer com o seu material, sua torre. Sua torre vai parecer aquela torre na Itália, né? Aquela torre de Pisa, né? Que chama que tá assim. Pois é, vai acabar assim sua torre, troncha. Então você tem que ficar de olho, tem que gastar tempo.
Não adianta só jogar dinheiro, não, tem que dar tempo. Tempo para vir para a igreja, tempo para estar na palavra de Deus, tempo em oração. Tudo isso é um custo que nós temos que fazer. Nós temos que buscar adquirir a sabedoria de Deus e não a do mundo. Nós já falamos sobre isso. Tem dois tipos de sabedoria. A sabedoria mundana, carnal, que a Bíblia fala que é diabólica, e tem a sabedoria do alto, que traz paz e bênção. Então nós temos que decidir qual a sabedoria que eu vou adquirir, qual a sabedoria que eu vou seguir. Então, quando as coisas complicam, muitos desanimam. E muitas vezes complica porque não estão olhando adiante e não estão contando o custo. Vai para o céu do mesmo jeito, mas a torre não vai sair do alicerce. E esse é um problema. Terceira e última coisa essa manhã. Primeira coisa é, olha adiante. Segunda coisa é, conte o custo, faça os cálculos, vai ter um custo. Não para ir para o céu, mas para edificar a torre. A terceira coisa, aqui, ó. Qual de vós, querendo edificar uma torre? Pronto, vou parar aí. É o mesmo versículo. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem que acabar? A última coisa, tenha vontade. Pois qual de vós, querendo edificar, você quer edificar a sua torre? Não, pastor, para mim tá bom, eu fui salvo, vou para o céu, para mim é o suficiente. É possível. Mas até você chegar no céu, você vai ter uma vida aqui nessa terra. E essa vida pode ser abençoada ou não. E tem mais. Quando chegarmos no céu, a primeira coisa que vai ocorrer é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é um julgamento, mas não é um julgamento para ver quem vai para o céu, porque esse tribunal de Cristo vai ser no céu. Então, quem não for para o céu não vai estar lá. E só vai estar lá quem já está no céu. Então, esse tribunal não é para julgar se vai ou não para o céu. Para que serve? É o tribunal para julgar a nossa vida, para recebermos as recompensas eternas celestiais. De acordo com como nós vivemos essa vida, nós vamos ser recompensados no céu. Se nós vamos viver... Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para você. Então no céu nós teremos mansões, mas nem todo mundo vai ter mansão. Tem gente que vai morar debaixo de um pé de banana. Essa vai ser a mansão dele. Por quê? Porque não viveu essa vida para Cristo e no tribunal de Cristo não teve galardão. Do céu a gente não vai estar louvando, tocando harpas. Nós temos posições. O céu, a nossa parada final, depois de Jesus reinar na terra por 1000 anos, depois dessa terra ser destruída, a Bíblia fala que vai ter um novo céu e nova terra. Essa nova terra vai ser um planeta giga enorme. Pra você ter uma ideia, a Nova Jerusalém, que vai estar nesse planeta, ela vai ter se não me engano, 1.400 quilômetros de largura, comprimento, escute bem, e altura. Gente, se você subir 1.400 quilômetros, você está no espaço, não está nem mais na atmosfera, você está no espaço. Nem os satélites, o satélite está lá embaixo. Ou seja, uma terra do tamanho da nossa terra não comporta uma cidade de mais de 1.000 quilômetros de altura. Gente, o Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, tem o quê? 20 e poucos quilômetros de altura. Essa vai ter 1.400, 1.600, não lembro direito agora. Você vê que essa nova terra vai botar essa terra no bolso e vai sobrar. E nessa nova terra, haverão cidades, haverão países, não vai ser nas nuvens tocando harpa. Não. Terra. E nós teremos posição nessa terra. Nós vamos ter cargos e responsabilidades. Jesus falou, uns vão ser governantes, outros não. Uns vão ser o gari. Nada de errado em ser gari, é um trabalho honroso como qualquer outro. Desonroso é roubar, mas trabalhar. Uns vão ser os gari, e outros serão a vassoura do gari. Pense nisso. Estou brincando, ninguém vai ser vassoura de gari. Mas qual vai ser a minha posição, pastor? Vai depender do resultado do tribunal de Cristo, que vai depender da nossa torre. Como está a nossa torre? Se a nossa torre está em ruínas, aqui fala que os homens vão ver a torre em ruínas e vão mangar.
Lá no céu, eles vão olhar para alguém que fala, isso aqui é o governador Roberto. Ele mora nessa mansão. Vão dizer o quê? Então ele deve ter vivido uma boa vida na terra, né? E aquele ali que está morando debaixo da bananeira ali? Ele não deve ter vivido uma vida muito agradável a Deus. A torre dele eu acho que não ficou terminada, não. E não há nada que possamos fazer para mudar a nossa posição. Jesus falou, juntai para vós tesouros aonde? No céu, onde o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, a traça não corrói, não rói. Ou seja, galardão no céu é para o resto da vida. Mas quem está lá, embaixo da bananeira, também nunca vai sair de lá. E se eu ganhar na loto? No céu não vai ter loto. E se eu conseguir emprego para ganhar melhor? Não tem. E se eu... Não tem. Você não perde, você não ganha. É aquilo. Por quanto tempo? Não vai ter tempo no céu. Acabou o tempo. Acabou quando? Acabou até quando? É o resto da eternidade. Por isso que Jesus fala, edifique sua torre. Porque haverá um tribunal de Cristo. Agora entenda, o pé da bananeira é infinitamente melhor do que o inferno. Nem se compara. Mas se você está interessado só em não ir para o inferno, então tudo bem. Você está abrindo mão de um galardão celestial, onde inflação, ladrão, bandido, desemprego, nada vai afetar. Você nunca vai perder o seu galardão celestial. Que você viva 100 anos nessa terra, que já é lucro, né? Como se compara 100 anos nessa terra com toda uma eternidade? Tem comparação. Então, a nossa vida aqui pode ser uma vida boa, agradável. E no tribunal de Cristo podemos receber ricos galardões eternos celestiais. É bom aqui e é bom lá. Agora, se a gente vai na onda da carne, não vai ser uma vida boa aqui e lá não vai ser o que poderia ser. Entenda, o pior do céu é infinitamente melhor do que o inferno. Você sabia que o inferno também não vai ser igual para todo mundo? Haverão graus diferentes do inferno. E o melhor grau no inferno é o inferno. Mas tem graus diferentes do inferno. É para isso que vai servir um outro julgamento chamado o julgamento do trono branco. Esse julgamento só vai quem não é salvo. E vai definir o grau do inferno. O inferno horrível ou mais horrível ainda. Assim como o tribunal de Cristo, não é para definir quem vai para o céu ou não, mas o grau do céu, da eternidade. Então, quem é salvo não vai para o tribunal do trono branco nunca, jamais. E quem está no tribunal de Cristo, vai para o céu. Só vai decidir aqui como vai ser o seu céu. E quem decide como vai ser nosso céu, é como nós edificamos nossa torre. E Jesus vai julgar de acordo com isso. Então, tudo isso para dizer o quê? Tenha vontade. Muita gente não tem vontade, que eles pensam, bom, eu não vou para o inferno, está bom demais já. Entendam que não acaba aí, tem muito mais. Então, tenha vontade. Pois qual de vós, querendo edificar, queira edificar a torre? Porque nós vamos fazer o que nós queremos fazer. O segredo é querer fazer a coisa certa e não querer fazer a coisa errada. A gente não controla o nosso querer diretamente. Não adianta você falar, eu não vou querer, eu não vou querer, eu não vou querer. Não, você não controla o querer. Você controla o querer indiretamente, controlando o coração. Como controla o coração? Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos querer, desejar, toda nossa vontade vai vir do coração, do nosso coração. Então, Deus está dizendo, guarde, proteja o seu coração. Não deixe entrar nele coisas que não devem estar lá. Encha o seu coração com a palavra de Deus, com pensamentos de Deus. Ouça, conheça, viva, obedeça a palavra. Isso é o que? Você está enchendo o seu coração.
E as fontes da vida, tudo que você vai fazer, querer, direção, vai tudo sair do coração. E o coração vai depender do que nós permitimos ou não entrar nele. Mateus 6,21 fala assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, o que você valoriza? O que você valoriza vai ser o que você vai no seu coração. Então, se a gente valoriza carne, e por carne não é churrasco que eu estou falando, carne, fazer coisas da carne, coisas do mundo. Se a gente só pensa em fazer, o negócio é diversão. Nada de errado com diversão, se for uma diversão saudável, salutar. Mas se for diversão com drogas, álcool, prostituição, aí essa diversão está fora. Mas nada de errado com diversão, sabe? Não é para viver essa vida aqui, lamuriando pela vida. Não. Deus quer que a gente tenha alegria e gozo e paz, claro. Mas se a gente quer ter diversão a qualquer custo, de qualquer jeito, isso não vai ajudar. Não é colocar no nosso coração o que a gente quer. E se a gente só vive para isso, nós vamos querer mais disso. Aí cria ser um ciclo vicioso. Então a gente controla a nossa vontade, controlando o nosso coração, o que a gente permite aqui. É possível a gente, na marra, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, e não guardar o coração. Você pode não fazer, você pode se controlar por um tempo, mas cedo ou mais tarde a coisa quebra. Então, para a gente mudar na fonte. Como é que fala aqui? Porque dele procedem as fontes da vida. A gente tem que ir na fonte. De onde é que saem as fontes da vida? Do coração. Tem que guardar o coração. Então, cuidado com o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente faz, onde a gente anda, com quem a gente anda. Tudo isso são formas de o quê? De guardar o coração. E quando não, a fonte vai ser poluída. E, consequentemente, a nossa vontade não vai ser edificar a torre. Nossa vontade vai ser outra coisa. Então, tenha vontade. Como? Guardando o coração. Olhe para frente, entenda que não vai ser sempre um mar de rosas, e entenda que haverá um custo. Haverá um custo. E se nós fizermos isso, então nós teremos uma torre, que será um orgulho para nós, e mais importante, será orgulho e motivo de glória para Deus.